Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais uma live estudando a Bíblia. Tema hoje lá no livro de Provérbios, né? Nós estamos durante o mês de outubro estudando sobre sabedoria do alto. Livro de Provérbios, né? Durante todo o mês nós estamos aqui quase que todas as noites estudando o livro de Provérbios. Deixa eu enviar aqui uns aviãozinhos. Aproveita você que está já aqui ao vivo e envia um aviãozinho aí para a turma. Vamos lá. Enviar aqui. É isso aí, ok. Já mandei aqui bastante aviãozinho, avisando a turma aí que já pode entrar. Como sempre, nós vamos iniciar louvando a Deus. Oh, Pai, eu amo tua presença. Deus, o riso é vida em mim. Em teus braços quero estar. Estou aqui. Estou aqui. Graças a Deus, irmão Francisco. Enviando os aviãozinhos aí pra turma chegar. Enquanto isso, vamos louvando. Aleluia. Aleluia. Envia os aviãozinhos aí pra turma. Quem for entrando vai enviando os aviãozinhos de convite aí pro pessoal. Amém? Aleluia. Aleluia. Leva-me mais onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que mais quero é te ver, com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua morte com em meu ser. Tudo que mais quero é te ver, me formo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua morte com em meu ser. Aleluia. Amém, sejam todos muito bem-vindos. Tem uma turma ainda para chegar, mas a gente vai fazendo aqui, vamos gravando aqui, vamos adorando. Hoje nós estamos a estudar o capítulo 10 do livro de Provérbios. É um capítulo muito diversificado, com muitos temas. Na verdade, o tema que é Provérbios acerca de vários assuntos, ele se estende pelo capítulo 10, pelo capítulo 11, pelo capítulo 12, pelo capítulo 13, pelo capítulo 14, pelo capítulo 15. Olha só como é vasto. Pelo capítulo 16, 17, 18, 19, meu Deus. Vamos ver aqui, ó, capítulo 20, até o 21, olha só. São mais de 10 capítulos, só para você saber.
de Provérbios acerca de vários assuntos. E nós vamos entrar agora no capítulo 10, né? Com certeza hoje nós vamos aprender muito, como temos aprendido todos esses dias. Se você não enviou um aviãozinho ainda aí para uma turma, chegar e entrar, aproveita esse período agora e envia. Hoje eu estou de branco, né? Parece que eu sou grávido de preto ou de outras cores, né? Hoje eu vim de branco. Amém, amados? Vamos estar orando. Deus bendito, abre o nosso entendimento. Tu és a sabedoria. Jesus Cristo, Tu és a sabedoria do Eterno que habita na vida e no coração daqueles que Te buscam. E nós estamos aqui estudando a Tua palavra diante do livro de Provérbios, crendo verdadeiramente, Senhor, que a cada versículo, ó Deus bendito, vai se abrindo a nossa mente, vai a nossa alma sendo alimentada desta palavra maravilhosa e o nosso espírito se fortalecendo em Ti. Assim, ó Pai, que todos aqueles que assistirem essa live, aqueles que estiverem acompanhando ao vivo, possam também, ó Deus bendito, ser edificados por esta palavra tremenda, ao qual o Senhor é alimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, eu acredito que dá para alcançar mais pessoas aí. Mas vamos começar a ler, tá bom, amados? Capítulo 10, deixa eu escrever aqui, eu sempre escrevo aqui o tema das nossas lives. É o tempo que você continua mandando aí, aviso pro pessoal. Avisa também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem tiver aí, avisa também lá no grupo do WhatsApp. Começamos a live, estudando a Bíblia. Sabedoria do Alto, livro de Provérbios, capítulo 10 hoje. Estou no mesmo cenário de ontem. Deixa eu ver aqui. Foi bom o cenário de ontem. Amém. Deixa eu mandar mais uns aviãozinhos aqui. Deixa eu ver. Enviar aqui novamente. Amém. Vamos lá. Vamos começar a leitura do Logos, para poder também obtermos mais rema de Deus. Vamos lá. Provérbios acerca de vários assuntos. Quem entrou agora vai entendendo aí. São mais de 10 capítulos do livro de Provérbios falando de diversos assuntos. E nós vamos aprendê-los. Não todos de uma vez, é claro. Hoje, capítulo 10, nós vamos estar lendo. Mas nós vamos aprender cada ponto que ele nos trouxer. Amém? Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Quem é filho aí, escuta esse Provérbios e entenda. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Nem cita mais o pai, porque se está entristecendo a mãe, imagine o pai, né? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, isso é uma verdade, mas o desejo dos ímpios rechaça. Versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece. Preste atenção nisso aqui, amados. Principalmente aqueles que pensam muito em prosperidade financeira. Olha só essa palavra. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Gravou aí? Pega essa chave de sabedoria. A mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, né, que é a colheita, é filho que envergonha. Olha só. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá.
O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E não tem como ficar encoberto. Então vamos lá. Esse versículo é tão forte, eu vou repetir ele. É o versículo 9. Quem anda em sinceridade anda seguro. Não deixe de andar em sinceridade. Quem andar em segurança, principalmente com Deus, amados, ande em sinceridade. Amém? Ande seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida. Amém. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E tinha o costume das pessoas dizer que o amor cobria uma multidão de pecados, né? Nessa tradução, que é uma tradução mais tradicional, que eu estou usando aqui, muitas pessoas têm, eu poderia usar outra Bíblia, como outras, né, que tenho aqui, mas eu estou usando uma mais tradicional. Ela já fala de uma forma diferente. Ela fala que cobre todas as transgressões, mas justamente porque o amor é o maior poder que existe. O maior poder que existe. Né? É tanto que a essência do próprio Deus é amor. Né? Como a Bíblia diz, Deus é amor. Ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é provedor, ele é muita coisa. Aliás, tudo vem dele. Mas a sua essência principal é o amor, aquilo que ele nos proveu, aquilo que ele nos enviou, foi o amor dele na pessoa do seu filho. Seu filho Jesus foi a maior oferta que a terra já viu. A maior oferta, né, de amor que a terra já viu. Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando fala aqui que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, está falando porque o amor ele vem atrelado a perdão, vem atrelado a mudança, vem atrelado a um espírito reto, vem atrelado a um espírito resiliente, a uma mente resiliente, né? A uma pessoa que sabe, né, ter empatia, se colocar no lugar do outro, sabe perdoar, não dá o troco, né, como o mundo ensina. Ele tem uma natureza diferente, ele é cheio da graça, ele é cheio da virtude de Deus, que é força moral, que é desejo contínuo de fazer o bem. Olha só que diferença, né? Tem até uma história que conta de uma pessoa que foi ajudar uma serpente que estava no meio do fogo, e quando a pessoa puxou aquela serpente, ele mordeu, e automaticamente a pessoa soltou ela caiu de novo no meio do fogo, e a pessoa foi lá tentar tirar novamente, mesmo sabendo que a serpente o morderia. E aí alguém perguntou, né, mas por que você está fazendo isso? Você está vendo que esse animal está ali mordendo? Ele disse, a serpente morder é a natureza dele. Mas a minha natureza é ajudar, é salvar, é estender a mão, é fazer algo com que tire ela daquele meio. Então, o fato dela me morder não vai mudar a minha natureza. É claro que nós precisamos ter prudência, né, amados? Sempre ter prudência, ter entendimento. Isso também faz parte de ter sabedoria. Mas a moral dessa história é falando da natureza da pessoa. Se a natureza de Deus está em nós, amados, então o seu amor está em nós, e ele é quem nos guia, de fato. Então, muitas das vezes uma pessoa, um exemplo aqui, eu sou pastor, e muitas das vezes nós ajudamos pessoas, e inúmeras vezes nós ajudamos pessoas, e que muitas das vezes depois, por ingratidão ou por um sentimento contrário, ou sei lá, motivado pelo quê, na loucura delas, elas se levantam contrário, ou então falam mal pelas costas, né? Fazem aquilo que o coração delas está
está deixando elas levar. Eu não levo isso em consideração, amados, para mudar a natureza que há em mim, para mudar aquilo que eu faço. Nem por essas pessoas mesmo. Nem por essas pessoas. Né? Se elas procurar, elas vão achar novamente a guarida que elas abandonaram, elas vão achar novamente a mesma mão estendida, elas vão achar novamente tudo aquilo que Deus pôs na minha vida para derramar na vida delas. E se elas estiverem perto, elas vão achar águas transbordando da minha vida, do mesmo nível, no mesmo nível, né? Sem ressentimento, porque o amor de Deus que há em nós continua amando por elas, continua tendo amor por elas, né? Embora muitas das vezes a confiança seja algo que a pessoa precise conquistar e sair para outros níveis, níveis de aliança, níveis de intimidade, tudo isso exige confiança, mas não para amar. O amor, ele é algo tão sem fronteiras que nós não... É a única coisa que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de dar, né? Aliás, e ela fala mais assim, um versículo que eu gosto, e diz assim: a ninguém nada deveis a não ser o amor, né? Amém, amados? Então, independente de qualquer coisa, eu não devo perdão a nenhum irmão, eu não devo perdão a ninguém, mesmo que esse alguém tenha feito algo contra mim, contrário, mesmo que esse alguém não me ame, mesmo que esse alguém fale mal, mesmo que esse alguém deseje o meu mal, eu não desejo o mal dele. Em Cristo Jesus eu falo isso, não desejo mal para ninguém, né? E todos os dias a gente precisa policiar o nosso coração em Deus, em Cristo, para que isso não entre na nossa mente, não entre no nosso coração. Aliás, um coração cheio de ressentimento, o Espírito de Deus não pode operar. Então não deixe essas coisas entrar no teu coração. Amém, amém. Muito pelo contrário, faça como Jesus ensinou, né? Ore pelos que vos perseguem, abençoe os que vos maldizem. Isso é simplesmente cumprir o mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ninguém pode desejar o mal a si próprio. Então, se eu não posso desejar, eu não quero desejar o mal para mim, eu não vou desejar o mal para os outros. Amém? E independente de qualquer situação, nós devemos estar sempre prontos a amar. Muito bom isso aqui. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. No versículo 13 diz assim: nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Olha só, essa vara aqui tem vários fatores, tá, amados? Tanto literal como outros fatores. Às vezes você não vai apanhar, você que tiver com falta de entendimento, não vai apanhar literalmente de vara nas suas costas, mas vai apanhar, né? A vara aí pode ser outras coisas, e que você leva essa pisa aí, e tudo que nós desejamos é que você aprenda, né? Quantas vezes a vara já bateu nas minhas costas também, amados, mas eu aprendi. A gente vai aprendendo para ir parando de apanhar, amém? Vamos lá. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então não dá ouvido à boca do tolo. Ei, olha só, eu vou dizer uma frase aqui que impulsionou, esse versículo impulsionou no meu coração aqui, para você que está precisando ouvir. Isso aqui todos vão ouvir, mas principalmente para alguém que precisa ouvir, que está aqui, ou que vai ouvir essa live, né? Olha só esse versículo: os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, não seja boca de tolo e não dê ouvido à voz da boca de um tolo. Amém, amados? Para o bom entendedor, meia palavra basta. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Lembrando que pobreza, amados, não é questão financeira. Pobreza, no original da palavra, o ser pobre, é ser improdutivo. Improdutividade, pobreza vem de improdutividade. Não sei se a luz aqui não ajuda muito. Estou cheio de sombra aqui, nesse cenário aqui. Vamos lá.
Amém, amados? Estão me ouvindo bem? Vocês estão captando bem aí o áudio? Vamos lá. Deixa eu ver aí as respostas. Se alguém tiver alguma pergunta durante o tempo que nós estamos aqui falando, ou mesmo meditando nos versículos, você faz a pergunta aí e a gente vai procurar responder à luz da palavra. Então, vou ler de novo o versículo 15, tá bom? A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Ou seja, a improdutividade de uma pessoa que está pobre é a sua pobreza. Vou trazendo aqui a tradução. A obra do justo conduz à vida. As produções do ímpio ao pecado. Olha só, que coisa tremenda. Paz, está aqui, irmã Regina, paz, há quanto tempo? Seja bem-vinda à nossa live. Vamos lá. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Durante as outras lives, os capítulos de Provérbios, a gente vai sempre vendo esta palavra, correção. Correção. É incrível, né? Como ela é bem vista pelo livro de Provérbios, pelo livro de sabedoria, do sábio. Vou ler de novo. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Então, se você é corrigido, guarde isso no seu coração, porque isso é caminho de vida. Mas o que abandona a repreensão erra. Isso é um fato. Isso é muito natural, esse processo. Aqueles que não aceitam correção, ele já está no erro, na verdade. Porque se ele está corrigindo, se ele está sendo corrigido, já é para não errar. E se ele não aceita essa correção, naturalmente é um fato, ele vai errar, ele vai cair no seu próprio erro. Muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo armadilhas que elas mesmas caem. É uma pena, né? É triste isso, mas vamos lá. Saiba que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Já viu aquelas pessoas que elas têm um sentimento contrário a alguém, né? Boa noite, shalom, irmã Vera. Seja bem-vinda. Pessoas que guardam aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva, aquela antipatia para alguém, né? Totalmente contrário àquilo que nós falamos agora há pouco, né? Nós estávamos falando sobre o amor de Deus na nossa vida, no versículo 12, e como aqui vem a controvérsia do que nós estávamos falando, porque o que encobre o ódio tem lábios falsos. Quantas pessoas às vezes nós nos deparamos que são desse jeito, né? Elas têm um sentimento totalmente contrário e ela está enganando, ela está encobrindo. E o que difama é um insensato. De fato, o difamador, ele é um grande insensato, né? Ele está fazendo a própria fama dele, na verdade. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, aprenda a ouvir mais, falar menos. Amém, amados? Alguém pode até dizer que nós, pastores, né, nós falamos bastante e de fato isso faz parte do nosso ofício. Mas acredite, amados, eu meço muito as coisas que vou falar. Eu tenho um temor muito grande de Deus. Porque, amados, eu entendo que tudo aquilo que nós falarmos, vamos responder. Tudo aquilo que nós ensinarmos, nós vamos estar criando algo e vamos responder diante de Deus. Então, não é desse tipo de pessoa, desse tipo de fala que a Bíblia está falando. Está falando daqueles que são falastrões, né, que gostam de estar nas esquinas, que gostam de estar na beira de casas, né, de calçadas, que gostam de estar procurando movimentos, procurando conversas, procurando notícias, passando de um para outro. Já viu aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Falando direto aqui, fofoqueiros e sua linhagem, suas corjas, esse tipo de gente, amados,
Não dê ouvido a esse tipo de gente, não dê corda para mexeriqueiro, não dê corda para esse tipo de conversa, porque senão você vai estar incluído na mesma coisa. Está aqui, versículo antes diz assim, o que encobre, não, a parte B do versículo 18, o que difama é um insensato. E o 19, na multidão de palavras não falta transgressão. Ou seja, se o camarada fica falando de um, falando de outro, ele está só transgredindo, aumentando inclusive a sua conta de pecado, infelizmente aí, né? Mas o que modera os seus lábios é prudente. Versículo 20, prata escolhida é a língua do justo. Olha só a diferença, aquilo que eu estava falando. Não confundam os homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou mesmo sobre essa terra. E eu quero dizer que você também é um homem, uma mulher de Deus, para a boca de Deus para falar, desde que você fale com sabedoria desta palavra, fale daquilo que o Espírito Santo está colocando para arder no seu coração, fale com entendimento daquilo que você está falando, não é simplesmente de boca para fora, mas com entendimento. Alcance isso na sua vida primeiro e fale com entendimento. Você vai ter muito mais autoridade para falar de tudo aquilo que você tem entendimento e vivência do que daquilo que você não entende e vai estar simplesmente colocando palavras para fora. Não empreste a sua boca ao diabo, não empreste sua língua ao inimigo, não fique dando ouvido a toda conversa, nem tampouco falando todo tipo de coisa, né? Mas para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, peça sabedoria. A Bíblia diz assim, quem não tem, peça ao Senhor que Ele dá, e a ninguém Ele lança em rosto. Que coisa tremenda, amados. E aí vem o versículo 20, comprovando aquilo que eu falei, prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Isso aqui já é outro tema, né? Isso aqui já é outra coisa. Vamos lá. Vou pegar aqui parte B do versículo 18. Você que está acompanhando em casa. O versículo 19 e a parte A do versículo 20. É uma junção de coisas aqui. O que difama é o insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão. Mas o que modera seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. Amém, amados? Aprenda essa lição, que é tremendo. Grifa isso aí na tua Bíblia. Vamos lá, parte B do versículo 20. O coração dos ímpios é de nenhum preço. De fato, o ímpio, ou a pessoa que vive no pecado, ela não descobriu o seu valor. A pessoa que é dominada, que é escrava pelo pecado, que é escravizada por qualquer coisa, ela ainda não descobriu o seu valor. Eu não vou citar aqui exemplos de tipos de pecados em relação a isso, mas de fato nós encontramos com diversas pessoas e que elas não sabem de fato qual é o valor delas e por isso qualquer preço compra elas, qualquer pecado, qualquer erro, qualquer coisa, qualquer palavra consegue comprar elas, né? De várias maneiras. Exemplo, se alguém consegue te aborrecer por causa de uma palavra, se alguém consegue tirar você da graça por causa de uma atitude, então você ainda está sendo escravo desse alguém ou escravo desse tipo de atitude. Mas quando a graça de Deus há na sua vida, e as situações são difíceis, eu sei, mas você pode buscar em Deus sabedoria, graça, entendimento, inteligência, né, emocional. Isso é importante, a gente pensa que não. Lembre-se, eu falo sempre, amados, as igrejas por um bom tempo, elas só ensinavam assim, elas só colocavam dois tipos de coisa. E eu conversando com pastores essa semana, todos entraram no mesmo acordo, no mesmo entendimento que eu falei. Porque antigamente era assim, ou era tudo espiritual, ou era tudo carnal. Se você estivesse olhando para a esquerda, era carnal. Se você estivesse olhando para a direita, era espiritual. E aqui, a parte emocional da coisa, a parte onde está o íntimo, onde está a alma, ao qual Jesus diz, ganha as almas, salve as almas, edifica as almas. Tudo na Bíblia fala de alma e muitas das vezes nós, evangélicos, colocamos uma coisa assim, tudo espiritual ou tudo carnal. Nem tudo é espiritual e nem tudo é carnal. Elas, três coisas estão ligadas. Então não se engane, amados, nós precisamos ser tratados na nossa alma. Isso se chama inteligência emocional. Amém, amados?
Cada vez que você vai conhecendo a Deus, cada vez que você vai desbloqueando o seu emocional, destravando de traumas, de feridas, de problemas, de vitimismo, de tantas coisas que às vezes a sua alma quer correr para lá, quando você vai destravando dessas coisas, acredite, você fica muito mais pleno da sua identidade e você se torna muito mais espiritual. Ela potencializa, esse tipo de inteligência potencializa a nossa vida. Exemplo, se você é uma pessoa de Deus, à medida que a sua inteligência emocional cresce, você se aproxima mais de Deus. Você se torna mais espiritual, mais centrado, mais confiante, muito a sua fé fortalece. Eu falo isso por experiência própria, é o que nós temos sentido. E se você é ímpio, infelizmente, também potencializa essa coisa. Muitas pessoas são inteligentíssimos, né, emocionalmente falando, e aí, porque é ímpio, potencializa demais o pecado. Mas acredite, todas elas precisam e dependem do amor de Deus. Se você for enviado diante de uma delas e tiver sabedoria, inteligência, né, e aí graça de Deus na sua vida, não estou falando de inteligência humana. A inteligência humana é muito fraca. Estou falando de algo interno, algo que estamos conectados, o nosso espírito com o Espírito de Deus, e aí fortalecido pela palavra, onde a nossa alma é edificada na fé, edificada nesta palavra, edificada nessa sabedoria que é do alto, porque tem a sabedoria vertical, do alto, e a horizontal, né? Mas edificamos a nossa alma na sabedoria do alto, e aí vamos saber também andar nessa sabedoria aqui. E claro, não vem de nós, não é nós. Eu não vou trazer esse mérito para mim, não vou trazer esse mérito para você, para o homem, né? Mas é mérito de Deus na nossa vida, porque Ele colocou, Ele nos deu isso, espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus trabalha muito bem isso na nossa vida. Amém, amado? Então, prata escolhida é a língua do justo, o coração do ímpio é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Isso é um dos versículos mais conhecidos, porém, muitas das vezes, não crido ou não praticado. A bênção do Senhor é que enriquece. De fato, o Senhor nosso Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pare de estar orando para Deus te abençoar. Ele já te abençoou. Amém? Quem recebe, diga amém. Solta o coraçãozinho aí, amados. Pare de fazer esse tipo de oração. Tome posse da bênção. Entre pela porta com ousadia. A porta é Jesus. Ande nela, ande nesse caminho, ande nessa vida, ande nesse entendimento. E as bênçãos correrão atrás de você. Porque Deus já nos abençoou, amados. E aí a bênção do Senhor é que enriquece. E não acrescenta dores. A Ele não acrescenta dores. Não estou falando se enriquecer aqui, nós podemos dizer que não é simplesmente financeiro. As pessoas pensam sempre que é nessa questão financeira. Entendeu, amados? E muitas das vezes não sabem nem o que fazer com esse financeiro. Olha que o dinheiro, ele potencializa quem você é. Se você é uma pessoa estragada por determinadas coisas, o dinheiro vai só potencializar isso. Se você é uma pessoa onde Deus trabalhou ali, moldou o teu caráter, o dinheiro vai abençoar, vai servir realmente de bênção na tua vida. Vai realmente te acrescentar, não dores, mas acrescentar alegria, paz, ânimo, coragem. Vai fazer você se mover no projeto que Deus tem através da tua vida. Alguém mandou um convite aqui para entrar. Mas não, foi só uma mensagem. Amém, amém. Vamos lá. Então, grife isso. Ó. Aqui na minha Bíblia, esse versículo ele está grifado. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Acho que vai embaçar aqui, ó.
é um dos que está grifado, sublinhado, porque nós não podemos esquecer disso aqui. É a bênção do Senhor que nos enriquece. Nos dá riqueza de tudo, de paz, de plenitude, de identidade, de alegria, de segurança, de tudo, em todas as áreas Deus nos cerca. Aleluia, e não acrescenta dores. Versículo 23, um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. De fato, muitas pessoas acham que nas suas práticas enganosas, pecaminosas, aquilo é divertimento. Para o homem inteligente, olha como a Bíblia fala de inteligência, o mesmo é o ser sábio. Abraçar-se com a sabedoria do alto, de Deus, é maravilha, mano. É um prazer, é uma bênção mesmo. O temor do ímpio virá sobre ele. O medo, né? Já viu aquela expressão, uma pessoa tem medo de algo e aquilo vem de contra ela? Hoje eu até postei aí uns stories falando sobre a questão de medo, porque nós temos que vencer o medo, né? A coragem, ela precisa fazer parte da nossa vida. A coragem é a expressão de fé. A coragem não é falta de medo, nem tampouco do perigo. Tem que ter cautela com as coisas, sim. Porém, você precisa ter coragem de enfrentar os seus medos, né? É aquela palavra que muitas vezes você precisa falar com alguém, né? Às vezes até na sua família, e aí o medo, né? Às vezes o receio, aquele bloqueio de que como aquela pessoa vai reagir, ou então mesmo, não estou falando de você ser rude, estou dando um exemplo aqui, não seja rude com as pessoas, com as palavras, seja sincero, sem ser rude, né? Isso basta, a palavra branda desvia o furor. A Bíblia diz, aqui também o provérbio fala disso. Então entenda bem, todo medo que há dentro de você significa bloqueios que alguém colocou, ou que existe, ou que a vida te colocou. Tira isso, né? Combate isso, enfrenta isso, tenha coragem, amados, de vencer, de encontrar sua identidade em Deus. E aí, se é uma palavra, como eu estava dizendo, que você precisa dizer a alguém, tenha coragem de falar sem afrontar, né? O confronto ele precisa ser dado muitas das vezes, mas sem afronta, né? E sobretudo sem a necessidade, sem sentir necessidade de aprovação. Olha só, necessidade de aprovação é um bloqueio terrível. Eu já senti isso, por muito tempo eu senti isso, e isso desviava-me da minha identidade, do propósito de Deus na minha vida. Eu mesmo trabalhei isso na minha vida para tirar isso da minha vida. Acaba com isso, essa questão de necessidade de aprovação. A única necessidade de aprovação que nós precisamos e devemos ter é a aprovação de Deus sobre a nossa vida. Então veja bem, eu estou falando de um tempo remoto, lá atrás, eu não vou nem contar aqui experiência, como por exemplo quando eu cheguei no Rio de Janeiro e Deus me fez passar por várias situações, e uma delas foi logo de cara ter que entregar uma mensagem muito dura, muito verdadeira, mas muito dura, e revelando inclusive pecados no meio de uma igreja, e eu era recém-chegado ali, estava praticamente ainda como visitante, tinha sido muito bem recebido pelos irmãos, estava tendo oportunidade de todos os cultos, e o Senhor me deu uma revelação tão forte e mandou entregar naquela igreja aquela mensagem, e eu fiquei ali tomado de medo, eu por muitos dias orando, pedindo misericórdia ao Senhor, que usasse outro, e o Senhor veio e falou a mim, eu te chamei para isso. Porque quando o Senhor, não é fácil o ofício de profeta, mas quando tem profeta, pecado é revelado. E aí o Senhor me confrontou, recebi um confronto do próprio Senhor, te chamei para isso. Você vai se acovardar agora? Eu entendi que eu estava no início de uma escola, que eu estava ali para aprender. E olha que o local não era um local tão grande, era pequenininho, né? Mas tinha um grupo muito bom de irmãos lá. Bem, enfim, para resumir a história, num belo domingo, onde eu pedi muito a Deus para ter misericórdia, eu tive oportunidade.
E ali eu cantei, contei um testemunho, aquela coisa bonita, a igreja toda alegre, né, glorificando a Deus, oh maravilha, aplaudindo aquela festa. Na hora que eu fui descer do púlpito, meus pés estavam colados. Essa experiência aqui, amados, ela é muito forte. Eu não estou contando em detalhes não para a gente ganhar tempo por causa da live, né? Mas eu quero que você entenda. Esse é um dos medos terríveis, necessidade de aprovação. Pare de estar sentindo ele. Você precisa ter necessidade de aprovação de Deus. Naquele dia, eu falei o que o Senhor mandou dizer ali naquela igreja. Claro, não foi muito bem visto, principalmente por aqueles que estavam ali, né? Mas tem uma coisa certa, aqueles que estavam em pecado, esses receberam, esses ouviram a voz deles, sabiam que era com eles. E tudo foi revelado ali, tudo. Né? Logicamente, algumas coisas mudaram, depois o Senhor nos deu outra direção. E, por fim, aquilo que o Senhor falou que aconteceria ali naquele local se cumpriu. Porque boca de Deus não mente. Né? Ou a gente dá ouvido à voz de Deus, como diz o próprio livro de Provérbios, nós estamos aprendendo aqui todos os dias, guarda a correção do Senhor, se arrepende, volta atrás, aceita verdadeiramente, né, a palavra do profeta, a palavra que venha de Deus para a nossa vida, ou então nós vamos sofrer consequências, infelizmente, né? Do que se queixa o homem, amados, dos seus próprios pecados. Vamos lá, vamos seguir em frente. Essa história aí, mesmo anos depois, os irmãos que vivenciaram, que estavam lá no culto, nunca esqueceram. Muitos vieram falar conosco, muitos até reconheceram, muitos vieram dizer, aconteceu. Naquela mesma semana, por exemplo, um obreiro que era muito evidente naquele culto, e uma das palavras foi para ele saiu até de casa. Ele revelou para sua família que estava tendo uma vida dúbia, estava vivendo com outra mulher. Olha só, ele tinha a família dele, mas estava vivendo com outra mulher, e era um obreiro da igreja. E era muitas coisas, amados. É como eu disse, eu não estou falando detalhes, estou dando um exemplo, apenas um exemplo. Isso foi no início do nosso chamado, né? E anos se passaram, e passei por outras experiências, mas sobretudo, amados, esse é um dos medos que eu lembrei de citar aqui. Talvez você ou alguém que vai ouvir aí sinta ele. Deixe de sentir esse medo. Né? A única aprovação que você precisa é de Deus. Se Deus te aprova, amado, fica em paz e segue o teu caminho no Senhor. Amém? Vamos lá. O temor do ímpio, eu parei no versículo 25, né? Vou ler o 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. O desejo dos justos Deus o cumprirá. Toma essa palavra para você. Anda em verdadeira justiça com teu Deus. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. É muito bom, amados, andar verdadeiramente com Deus. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ixi, é terrível. Essas pessoas, geralmente não perduram muito tempo em algum lugar. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Eu estou cheio de fundos musicais aqui ao meu redor. É os passarinhos, é porque eu vim para outro cenário, irmão. E está muito quente os nossos dias, e ali onde eu estava gravando a live, a gente fica com um calor muito grande. Mas tá bom aqui. Eu acho que dá para vocês estar entendendo aí o que nós estamos falando, amém? Versículo 28. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. E versículo 32,
para finalizar o capítulo 10 de Provérbios. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Amém, amados? Até aqui, até o versículo 32, nessa noite maravilhosa, onde nós estamos aprendendo muito. Tranquilo, tranquilo, pode ficar em paz. Amém? Não tem problema não. Mais uma noite maravilhosa. Olha, esse tema que nós entramos, né, dentro do livro de Provérbios, ele vai se estender por uns dias. Por quê? Porque é acerca de vários assuntos que nós vamos ver o livro de Provérbios, do capítulo 10 até o capítulo 21, se eu não me engano. São 10 a 11 capítulos falando de vários assuntos. E nós vamos abordando versículo por versículo. E assim, amados, nós vamos aprendendo todos os dias e vamos crescendo em conhecimento, em graça. Amém, amados? Aleluia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer nesse momento. Nós vamos terminar a nossa live por hoje. Amanhã nós estamos aqui mais uma vez para as 21 horas, né? Amanhã é quarta-feira. Amanhã tem culto, né, na nossa sede, Parnamirim, e é transmitido pelo canal do YouTube, pelo canal da MIB. Pode procurar lá, Ministério Internacional Belém, quem não conhece, e aí você vai acessar o horário vai se inscrever, e o horário do culto você vai receber a notificação. Quem estiver acompanhando também as nossas lives, pode estar nos seguindo aqui no Instagram, e quem está nos seguindo aqui, acompanhando a live também, vá lá no YouTube, né? Dê força a esse projeto. Nós começamos esse projeto, um projeto novo também. Estamos colocando os vídeos lá, estamos colocando as lives lá, estamos colocando vídeos de louvor, de adoração, vídeos que edificam, vídeos de mensagem. Estamos colocando lá também no canal do YouTube. É só procurar lá, PR Joed Silvestre. Só não tem o ponto. A diferença do canal lá no YouTube para a nossa página aqui do Instagram é que lá não tem esse ponto. É só PR Joed Silvestre. Joed com E, tá bom? E vai lá, amados, visita lá e se inscreve no canal lá, se inscreve. Você vai estar dando força a um canal que fala da palavra de Deus, que fala aquilo que edifica as nossas vidas, edifica a nossa alma. A internet está lotada de coisas que tiram o homem da presença de Deus. E nós, como boca de Deus nessa terra, precisamos enxertar mais e mais também pelo meio digital. O meio digital é o meio que mais alcança pessoas, é o meio que mais alcança vidas. Entenda bem, tem mais pessoas conectadas hoje na internet, no meio digital, do que tinham pessoas na Terra há 100 anos atrás. Isso é muito, muito forte. E quando a gente entendeu isso, principalmente nesse período da pandemia, a gente viu como era importante nós aprendermos, né, como agir no meio digital e também colocarmos a nossa cara aqui, né? Colocarmos, ter a coragem. Nem todo mundo tem essa coragem ou desenvoltura para colocar a cara nas telas e realmente falar daquilo que arde no seu coração. Mas se arde no nosso coração um desejo que os homens conheçam esse Deus, que os homens tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo, então essa também faz parte da nossa missão. Então você que ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal, se inscreve, dá uma força também, assiste lá, né? Joed com E no final, amém? O irmão Jorge escreveu com I aí, mas é com E no final, Joed Silvestre. É porque geralmente a gente pronuncia Joed, mas é Joed, amém? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Só tirando aqui a dúvida dos amados, essa live também vai ficar gravada aqui no nosso canal do Instagram. Tem pessoas que não sabem interagir, amados. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você aperta o like,
quando você compartilha com alguém, ou então comenta, você faz com que essa postagem tenha um algoritmo melhor. Ele faz com que ela alcance mais contas, mais pessoas. E tudo isso é cooperar. Eu chamo isso de aguar. Alguém plantou e outro alguém está aguando. Eu sou como aqui, essas palavras, isso aqui tudo é como uma semente que nós estamos plantando aí no meio digital. Eu e outro tanto de exército aí que tem se levantado aí, tem nessa coragem, tem feito. Amém, irmão Jorge? Tá na paz. E quando você dá o like, aperta no coraçãozinho, no caso do Instagram, ou então lá no YouTube, dá o like. Quando você compartilha, quando você marca alguém, você faz com que isso ganhe relevância e vá mais adiante e alcance outras contas. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais uma live. Pai amado, eu te louvo por mais esta noite, onde nós aprendemos muito da tua palavra, nesse capítulo de Provérbios, capítulo 10. Deus bendito, que o Senhor abra os corações, o entendimento, as mentes, para estarem meditando mais e mais na tua palavra. Aqueles que também estarão buscando, ó Deus bendito, assistir em outro momento, também possam alcançar a graça em alguma dessas palavras que nós aqui proferimos, ó Deus bendito, à luz do Logos, pelo rema que o Senhor vai nos dando, e assim, ó Pai amado, que sirva de bênção para as vidas que aqui estão e aqueles que poderão alcançar esta transmissão. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém, amém. Pode ser, irmã Andréa, pode ser que você não esteja sabendo, porque do mesmo jeito, aperta no aviãozinho. Tem um aviãozinho lá, aperta no aviãozinho, ou então vai naquelas 3 pontinhos que tem na lateral lá e aperta lá nos 3 pontinhos e aparece a opção compartilhar como. Só que tem várias opções, tem que ler lá, porque se eu não me engano tem mais de uma opção como compartilhar. Mas é bem simples para fazer isso. O meio mais fácil é apertar no aviãozinho, só que ele envia para o direct das pessoas. Quando a gente quer compartilhar em outros meios, seja no WhatsApp ou no Face, a gente vai lá nos 3 pontinhos e aperta e tem a opção lá, compartilhar em outros aplicativos. Aí a gente compartilha, tá bom? Mas eu sempre estou deixando também lá no grupo da célula, da nossa igreja. E aí de lá também é muito fácil compartilhar dentro do WhatsApp. Ou então dentro de... Você pode usar aqui eu deixo no grupo, tá bom? Pode usar aqui eu deixo lá para tentar compartilhar em outros canais, tá bom, amados? Que Deus os abençoe. Também pode ir também na do YouTube, né? Também é muito legal compartilhar do YouTube, porque outras pessoas também vão vendo no canal lá, e peço sempre para elas estarem se inscrevendo e acionando o sininho para receberem lá o aviso dos novos vídeos, tá bom? Que Deus os abençoe, amados, continuem sendo uma bênção, continue transbordando na vida de pessoas, trazendo um aviso aqui, amanhã nós temos live às 21 horas da noite, 21 horas mais uma vez, e assim o Senhor nos concedendo a sua graça, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se também, Jesus Cristo sabe trabalhar. Que Deus os abençoe. Amém.